salve, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ao canal. E eu tô aqui com o corte agora do News Sport UOL. Tem Mengão amanhã às 9h30 da noite, disputando uma vaga nas quartas de final da Libertadores, com a nação em peso, mais de 70 mil flamenguistas pulsando o Maracanã e dando apoio ao nosso Mengão. Cara, e o Rodrigo Matos traz um assunto importante. Carrascal, Luiz Araújo e outros jogadores performaram bem contra o Mirassol e tá mostrando seu valor. Será se isso foi por devido a uma possível contratação de Almada, Luiz Henrique, aí eles iriam perder valor ali na posição dele, e os caras foram lá e mostraram que tem valor pro elenco, jogaram demais e tomara que faça o mesmo contra o Cruzeiro, mas todos do Programas e Rodrigo Matos vão discutir essa correção de rota do Mengão, cara. Mas tem uma novela Corinthians e Memphis Depay. Cara, eu te pergunto, eu não vi essa preocupação, essa repercussão toda quando o Flamengo se movimentava com contratações exageradas, dívida e etc. Naquela época, será se tudo isso é só porque o Flamengo está em evidência depois da sua reestruturação, seu poder financeiro, estrutural e tudo mais? E bora lá ver tudo isso aí, os créditos, o link abaixo referente a cada corte, o All News Sport TV. E, antes de mais nada, se inscreva aqui no nosso canal, eu lhe peço, a ASR Fla ajuda demais, cara, a elevar o canal e o número de inscritos. Ative o sininho, deixa seu like, é importante, ajuda demais também. E bora lá. A renovação de Memphis com o Corinthians é sinal de força da torcida e responsabilidade. É o Memphis mandando no clube ou é uma tacada de mestre do Corinthians? Bom, vou dar um panorama aqui. A novela chegou ao fim na noite desta segunda-feira. A renovação do contrato foi, enfim, aprovada pelo CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, e o acerto foi confirmado depois pelo presidente, o Osmar Stabile. A votação no CORE terminou empatada em 6-6, pela renovação ou não do contrato. Só que a decisão favorável à permanência saiu com o voto de Minerva do Miguel Marques e Silva, que é o presidente do órgão, do CORE. Embora seja um órgão apenas consultivo, o aval do CORE garante a sustentação política ao presidente Osmar Stabile. Vou a você, Danilo, sobre desse pacote todo. Os valores envolvidos, evidentemente o presidente sofreu pressão na hora H e aí teve a renovação, depois de um vai e volta, abandonou, não abandonou, a torcida ficou enlouquecida porque não ia renovar, agora renovou. Mas vamos lá, e aí? Bom, primeiro, lamentável ter ouvido o que aconteceu com ele, independentemente da decisão que ele tivesse tomado, ele não deveria sofrer esse tipo de ameaça, muito menos a família. A gente sabe que às vezes a gente normaliza esse tipo de coisa no futebol, não foi o primeiro e não vai ser o último presidente que sofre esse tipo de ameaça, mas é sempre bom a gente falar que isso é lamentável. Tirando isso, para mim, essa novela do Memphis ela é errada do primeiro dia e vai ser errada até o final. E eu não digo nem do primeiro dia agora da renovação, eu digo lá de trás da contratação. O que a gente tem de forma prática é o Corinthians não conseguiu arcar com seus compromissos com o Memphis desde o começo. Não à toa, tem uma dívida agora que pressiona o Corinthians a pensar em renovar, tentando achar uma alternativa que teoricamente é melhor no aspecto financeiro. Por que teoricamente? Porque o Corinthians agora assinou um vínculo por mais 2 anos, sendo que o vínculo anterior já não tinha sido cumprido, para teoricamente melhorar essa dívida, porque você paga menos juros, só que, seguindo o padrão do Corinthians nos últimos anos, novamente a gente vai ter novos atrasos, novos juros e novos problemas. Ou, de repente, do dia para a noite, o Corinthians vai conseguir passar a honrar com seus compromissos. Não bastasse os compromissos anteriores, o Corinthians tem um novo compromisso de 100 e poucos milhões por mais 2 anos para pagar. Um erro do começo ao fim. Para definir a sensação do torcedor corintiano, eu acho que o Trajano foi perfeito na sexta-feira, quando ele simplesmente falou, cara, quem é Memphis Depay para o Corinthians fazer esse esforço desse tamanho para ficar com o jogador? Eu concordo 200% com o Trajano. Muito bem, Rodrigo, vamos lá. O Memphis renovou, e aí eu vou ler aqui uma mensagem do Tito Canilli, que é mais ou menos o raciocínio que a boa parte da torcida do Corinthians teve nessa história. Você prefere pagar 126 mil num carro e usar o carro, ou pagar 80 mil e não ter o carro? Pagar de todo jeito você vai ter que fazer. Então esse é o raciocínio corintiano. Pagar não, assumir uma dívida, porque não é certeza que o Corinthians vai pagar. Pois é. Tem uma questão diferente. Esse é o raciocínio que o corintiano está fazendo. O fato é que, a minha sensação, Rodrigo, eu queria ouvir você, é que a diretoria do Corinthians ficou entrincheirada ali atrás, com todo mundo querendo a renovação do Memphis. O Memphis, a torcida, o Diniz, as organizadas, todo mundo queria que o Memphis renovasse.
Aí o Core, o Corinthians ficou ali, todo mundo entrincheirado, vamos renovar, agora vamos. Mas e o que vem por aí? Primeiro, concordo contigo que essa renovação não está na conta do Osmar Stabile só, né? Está na conta de toda a comunidade corintiana, né? A torcida organizada, que tem esse mito de que ela luta pelo bem do Corinthians, na verdade ela luta pelos interesses dela mesmo, né? Já provou isso em vários outros momentos. E a própria comunidade, torcida, influencers, enfim, tudo que você pode colocar aí, todo mundo foi a favor, então está todo mundo embarcado nessa ideia. Eu estava conversando com uma das poucas pessoas dentro do Corinthians que era contra, né? Que foi contra e viu, analisou. E ela me explica. De fato, você tira os juros, e é essa a lógica do nosso internauta aí, ia para 77 milhões o contrato e vai ficar em 42, a dívida passada, né, anterior, e tem uma redução ali ainda, assim, um contrato muito alto, em torno de 60 milhões de reais em 2 anos, mas você tira essa dívida que, na verdade, é um problema que foi a negociação inteira, que foi levando para em vez de ter negociado lá atrás, vamos tirar os juros, a gente vai arrumar um jeito de pagar, não, foi feita uma coisa no afogadilho para não renovar, e aí o Memphis ia para a justiça e ia cobrar esse 77 inteiro. Aí, essa pessoa com quem eu estava conversando, que é contra, ela falou assim, isso vai ter o desconto se o Corinthians pagar um dia. E ela complementa, o Corinthians não paga nada em dia há 110 anos. O clube tem 112 anos, né? Então, assim, se não pagar, isso é uma pessoa de dentro do clube falando, né? Se não pagar, vamos lembrar que o Matias Rojas, o Augusto Melo atrasou uma parcela e a dívida foi para 40 milhões. Então, essa história de se pagar em dia, aí a dívida não vai crescer, não é o padrão do Corinthians. Se fosse um clube organizado, você podia até aceitar um jogador de alto nível e tal, que não tem sido Memphis nos últimos 6 meses. Mas você podia até aceitar dentro de um contexto, só que o Corinthians estava completamente quebrado. Então ele não tem condição de pagar esse valor de um pouco mais de 2 milhões de reais, 2,5, né? Se a gente contar aqui por esses 24. Então a questão é essa, ele não tem. Quando você não tem condição de pagar um negócio, você tem que simplesmente negociar para pagar o que era passado e falar muito obrigado, eu vou ter que aceitar que você não vai continuar. Mas eu acho que dessa vez, a gente está inclusive mais na conta da torcida, que fez essa pressão, concordo com o Danilo, totalmente inaceitável sobre o Osmar Stabile, independente das críticas que você possa ter à gestão dele, ameaçar o cara, atacar a família dele. Que coisa é essa? Ô, Arnaldo, outra leitura possível, e eu queria te ouvir, é a de que como se o Memphis virasse um símbolo de que a torcida está contra o status quo, está contra aí a diretoria, essa turma. Então, o Memphis virou meio um símbolo dessa história. Então, nós queremos o Memphis, porque o Memphis é o... Memphis Luther King. Então, até veio a brincadeira. Memphis Luther King. Parece um pouco isso também, né? Olha, a gente vai enfiar a goela abaixo o Memphis sim, porque vocês não mandam no Corinthians. Né? Mais ou menos isso. Exatamente isso. Eu acho que o Memphis carrega... O Memphis Luther King é uma dessas hashtags que subiram aí e tal. E, de fato, ele simboliza... neste momento a revolta da torcida organizada, comum, influencer, contra o modo habitual de administração do Corinthians, né? Contra o modelo associativo. Vai lembrar, né? Vamos fazer um parênteses rapidinho, a gente volta para o Memphis. No mesmo momento em que era anunciada a renovação do Memphis, as organizadas todas anunciavam 3 protestos gigantes para a intervenção judicial no clube, né? Um deles no Ministério Público, o outro no Parque São Jorge, enfim. Mas tendo como propósito o fim desse modelo associativo, mas ainda uma grande interrogação, o que significaria ser intervenção judicial, né? Me dá a impressão que o Corinthians, as torcidas organizadas traduzem intervenção judicial como uma medida legal que faz com que o clube não precise pagar as suas dívidas de curto prazo, como se zerasse a situação e para um novo governo que não é esse de conselheiros se estabelecer possivelmente com o povo à frente do processo, né? Essa é uma outra discussão que vai começar a rolar agora no Ministério Público, enquanto o Memphis está treinando para voltar a jogar. Então, o Memphis Depay foi colocado como um símbolo desse saco cheio, desse basta. A gente vai entrar, mas antes vamos falar do Flamengo. Porque tem postagem aqui do Rodrigo Matos explicando como se deu essa reviravolta do Flamengo. Tentou contratações midiáticas, teve vazamento, o time estava jogando mal, não sei o quê. E aí, tempo para treinar, e aí deu-se a reviravolta, como mostra a postagem do Rodrigo. Conta pra gente, Rodrigo. O que aconteceu não foi que às vezes a gente fala lavagem de roupa suja, nem nada e tal, mas
A partir de uma mini turbulência que teve ali a partir do empate contra o São Paulo e Inter, uma turbulência, né? Os próprios jogadores saíram do jogo dizendo que que precisava mudar a maneira de jogar e tal. Teve uma análise interna com várias conversas individuais de direção, jogador, técnico, para avaliar o que estava errado. E aí teve uma avaliação de várias coisas que estavam erradas. Uma delas foi essas tentativas de contratação aí, Luiz Henrique e Almada, que só acabaram um pouco antes do jogo contra o Vitória, né? Vamos lembrar, o Luiz Henrique flopou na sexta-feira, no domingo o Flamengo jogou contra o Vitória, mas que foram conduzidas, a própria análise da própria diretoria, que foram conduzidas de uma forma que prejudicou o próprio elenco, porque esse elenco ficava... O Leonardo Jardim falava publicamente numa coletiva, isso foi uma avaliação de um erro do técnico, que o time precisava de um meia, sendo que tinha o Arrascaeta, o Carrascal, o Lino, que também joga nessa posição, e o Paquetá, que também joga nessa posição. E aí, tipo, como é que o jogador fica nessa sentido? Vai ser, agora já não sirvo mais? E a mesma coisa para os pontas ali, né? Plata e Luiz Araújo, que jogavam pela direita, que era a tentativa de contratação do Luiz Henrique. Então, teve uma avaliação que isso foi um erro da condução desse negócio todo midiático, acabaram que as duas negociações deram errados. Teve a avaliação de que o Leonardo Jardim errou em algumas coletivas, essa falando do meia. Também uma coisa que ele falou sobre o Jorginho, que quando o repórter perguntou, ele meio que admitiu que o Jorginho não estava numa boa fase, e teve uma avaliação de que precisava de ajustes também dos jogadores, inclusive táticos, né? O Flamengo mudou um pouco, não foi muito, assim, não foi uma grande revolução, mas passou um time ser um time que tenta controlar mais a bola, e foi uma coisa ali meio fruto de conversas entre os jogadores. O Leonardo Jardim teve a sensibilidade de se adaptar a isso. Muito, sabe quando o time está em crise e fica muita conversa em CT e todo mundo meio de mau humor, e aí cria uns pequenos atritos? Foi, digamos assim, uma conversa geral para lidar com isso e admitir todos os erros que estavam acontecendo do processo da diretoria até os jogadores. E aí teve uma melhoria. Não significa que a temporada vai ser necessariamente vitoriosa, mas teve um ajuste de rota que pelo menos torna o Flamengo um time mais assertivo para jogar bem, e vai jogar, disputar a vaga agora contra o Cruzeiro. Vamos ver, mas teve esse trabalho durante o período aí de descanso, né, da Copa do Brasil, porque o Flamengo tinha sido eliminado. Agora, quem, nesse bolo todo que o Rodrigo falou sobre a retomada do Flamengo, quem retomou foi o Carrascal. Ele estava lá muito por baixo, né, depois de tudo que aconteceu, expulsão contra o Palmeiras, não sei o quê. E aí reagiu. E nos últimos jogos jogou muito, inclusive, né, Arnaldo? Não só ele... jogou bem desde a entrada no Mineirão, né? E jogou muito em Mirassol. E o Luiz Araújo, que eram justamente os dois ameaçados por Almada e Luiz Henrique. Isso aí não serve. Manda esses dois embora. Tá? Eu acho que são jogadores ainda jovens, interessantes, versáteis e que podem ajudar bastante, né? Então, nesse momento em que o Flamengo reveza alguns jogadores na frente dupla, e talvez tenha que fazer isso nesses jogos com o Cruzeiro, são jogos no plural, né? Jogo da volta da Libertadores e jogo já no sábado no Mineirão pelo Brasileiro. São dois jogadores bem importantes, que resgatados não são tão desequilibrantes, talvez, como o Luiz Henrique e Almada, mas eu acho que o Flamengo já tinha... Essa é uma das questões da matéria do Rodrigo. O Flamengo já tinha gente em casa, né? Gente no elenco para ajudar. Não precisava... demonstrar força e rasgar no mercado e sair contratando jogador por 40 milhões de euros de novo. Para mim, seria um devaneio, na minha visão. E agora eles já deram a resposta antes mesmo da partida de volta na eliminatória com o Cruzeiro, né? Vamos botar a Débora Gares na conversa. O Flamengo também tem compromisso essa semana pela Libertadores. Enfrenta um Cruzeiro, né? Um duelo doméstico, um clássico nacional no Maracanã, que parte de um empate. Débora Gares, seja bem-vinda, amiga. Bom dia. Tudo bom, Mari? Bom dia para você, para a Beli, todo mundo ligadinho com a gente. Um jogo que foi muito bom na primeira partida e a expectativa é que seja um grande jogo também agora nesse retorno no Maracanã amanhã. Aqui no Ninho do Urubu as atividades vão ser na parte da tarde. É um treino importantíssimo para que o técnico Leonardo Jardim defina o time que vai a campo para essa partida. A principal expectativa, Mari, Beli e amigos, é com relação ao Bruno Henrique, que, como vocês lembram, sofreu uma pancada no tornozelo. É a gente entrar e começa a ventar, viu, gente? Mas vamos nessa.
sofreu uma pancada no tornozelo no jogo de ida contra o Cruzeiro. Por conta disso, acabou desfalcando o time no jogo contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, mas ontem voltou a treinar com o grupo em campo aqui no Ninho do Urubu, então a expectativa é boa para que o jogador possa ir a campo. Lembrando que o Leonardo Jardim tem alternado alguns jogadores entre Brasileirão e Libertadores. O Bruno Henrique é quem vinha sendo titular no ataque nos jogos de Libertadores. Pedro começou no banco contra o Cruzeiro. Agora contra o Mirassol, o Pedro já voltou a jogar. O Bruno Henrique estava com essa situação da lesão e Pedro foi lá e mandou muito bem, fez 2 gols. Inclusive chegou à artilharia, agora é artilheiro do Campeonato Brasileiro, empatado com o Viveiros do Atlético Paranaense, cada um com 14 gols. E tem aí também ele próprio uma disputa, digamos assim, para assumir mais uma marca importante. Ele tem 28 gols em Libertadores, o Gabigol tem 30, é o maior artilheiro do Flamengo na competição. O Pedro, tendo oportunidade, ajuda o Flamengo e ajuda a si próprio nessa briga aí, mas por isso eu digo que o treino de logo mais vai ser importante para ele saber quais são os jogadores que vão estar à disposição e aí sim poder montar essa equipe. Vamos falar também do Lucas Paquetá, jogador que se lesionou na Copa do Mundo, está recuperado, vinha entrando nas partidas, né? Aconteceu contra o Vitória, aconteceu também contra o Cruzeiro, ele inclusive entra e em seguida faz um gol importantíssimo que empata essa partida e ele contra o Mirassol já começou como titular. Então como é que será que Leonardo Jardim vai montar esse meio campo, né? Ele tem o Pulgar, ele tem aí o Jorginho, a Arrascaeta, o Paquetá, como é que ele vai pensar isso? Vamos falar de Carrascal também, que realmente foi assim o nome do último jogo contra o Mirassol, participou de 4 dos 5 gols marcados pelo Flamengo. É um jogador que tem a sua instabilidade, digamos assim, né? Vai alternando momentos bons e momentos não tão inspirados, mas realmente contra o Mirassol estava inspiradíssimo, com certeza vai estar aí com o grupo treinando também. E tem a situação daqueles jogadores que estão ainda no departamento médico ou saindo dele. O Cebolinha, por exemplo, voltou a treinar, ele vinha desfalcando o grupo por conta de um quadro gripal, mas já volta a estar mais à disposição, aí é um jogador para compor banco de reservas. Já o Vitão e o De La Cruz ainda não têm condições de ajudar. Alexandro também está se recuperando, né? Então esses são jogadores para a gente ir acompanhando a evolução em termos de recuperação médica para poder formar esse time do Flamengo contra o Cruzeiro amanhã. Fato é, Mari, Belle, amigos, que o Maracanã vai estar cheio, lotado, ingressos esgotados, expectativa de um público aí na casa dos 70 mil torcedores para empurrar o Flamengo jogando em casa nessa partida importantíssima. Em caso de novo empate, aí a gente vai ter cobrança de pênaltis, como eu disse lá no início. Com certeza, expectativa, principalmente de um grande jogo amanhã. Amiga, volto com você aí no estúdio. Perfeito, amiga. Ventou e você continuou belíssima. É de uma classe, Impressionante, é né? de uma elegância essa mulher. Um beijo, amiga. Bom dia, viu? Não se preocupe, você fica linda de qualquer jeito. Débora falou desse meio aí do Flamengo, do Carrascal. De fato, enfrentou certa instabilidade, mas acho que encontrou uma ascendente aqui. Voltando 3 jogos, a gente chega à partida contra o Vitória, 2-0. Que ele dá uma assistência. No jogo de ida contra o Cruzeiro, ele só joga 6 minutos, né? Não dá pra avaliar, mas na partida contra o Mirassol, aí sim. Dos 5 gols do Flamengo no 5-1, ele participa de 4. Então, acho que entrou numa ascendente aí bem impressionante o Carrascal. Tem o Paquetá, né? E a Débora cita a entrada do Paquetá e do Pedro, as entradas, né, no jogo de ida contra o Cruzeiro, e eles mudaram a história. Embora o Paquetá tenha marcado gol, o Pedro também participa, né? Então, é uma dor de cabeça muito da boa, né? Essa que é a verdade que tem aí o Leonardo Jardim também. E se a gente teve o reencontro da torcida do Cruzeiro com o Leonardo Jardim no Mineirão, expectativa amanhã de Gerson contra a torcida do Flamengo também, né? Aí o vídeo, o que importa mesmo é que o Flamengo tá na preparação pensando e focado nesse jogo de amanhã, que é importante, cara, contra o Cruzeiro. É um rival que tá em ascensão também, só que o Flamengo tá em maior crescimento, ou melhor, tá se recolocando, voltando a ser aquele Flamengo, porque são os mesmos jogadores do ano passado, que ganhou tudo, Libertadores, Brasileirão, jogou Mundial, Intercontinental, e dá pra fazer o mesmo, no mínimo. Agora, essa retomada, como o Rodrigo Matos deixou na reportagem dele, sofreu uma alteraçãozinha devido às possíveis contratações do Luiz Henrique, Almada, porque tem jogador ali para fazer o que esses que seriam contratados tava necessitando. Como, cara, me surpreendeu muito, o Luiz Araújo jogou demais, o Luiz Araújo. Olha que eu achava ele a maçã podre no elenco, eu achava. Mas não, representou e tá de parabéns. Eu não sei se foi porque voltou na terrinha lá onde ele surgiu, que foi no Mirassol. Menos mal,
jogou, representou, jogou demais. E o Carrascal, eu acho que ele sentiu aquelas expulsões, multa e tudo mais, e a mídia do Flamengo, a nação cobrando, ele viu que é diferente, tem que mudar, cara. Tá de parabéns, os dois jogaram muito. E tomara que represente amanhã, às 9h30 da noite, contra o Cruzeiro pela Libertadores, valendo vaga, segundo jogo, o de volta, né? O jogo de volta. E a gente precisa vencer. Eu acredito que vai ser 2-0 pro Flamengo. Mas eu tomara que o Flamengo se classifique. Não sei como, mas que se classifique. O vídeo é só, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, hypa se possível, compartilha com a geral, comenta, vamos interagir, tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.